Muito bom dia a todas e a todos. Bom dia. É para nós não só uma honra, como acima de tudo também uma prova de resiliência, num dia de chuva muito bonito em Lisboa, ter a sala já composta com esta dimensão. O problema, ou a situação que nos traz hoje aqui, é algo, de algum modo, que todos nós vamos ter que viver. Ontem estávamos a jantar e brincávamos, de algum modo, com uma expressão que nos temos que preparar. Quase todos nós que estamos aqui, para não dizer todos nós, temos um potencial de viver mais 30 anos do que os nossos avós. E temos que perceber como é que, dentro desta oportunidade, temos que dar mais vida aos anos. Na cidade de Lisboa, e na experiência que ontem estávamos a conversar, nós iniciámos um projeto, que é o Lisboa, Cidade de Todas as Idades, que tenta fazer o enquadramento, enquadrando também esta necessidade da governação integrada. Porque os problemas complexos da sociedade não podem ser resolvidos apenas e só por uma organização. Mesmo que essa organização se chame Misericórdia de Lisboa, somos manifestamente insuficientes para resolver. Só com a conjugação de todos é que nós temos essa oportunidade. E, se me permitem, nesta fase também para que o professor fale convosco, ia vos lançar um desafio. O que é que vocês imaginam, na realidade, que te fazem, no dia a seguir, a terem a oportunidade de se considerarem reformados ou aposentados? Ficam em casa, vão ao equipamento, vão tentar ir para uma universidade sénior, vão para outro tipo de organizações, voltam a estudar. É porque a nossa capacidade e o nosso desenvolvimento, hoje, obriga a que todos os dias, independentemente da idade, o nosso bem-estar e a estimulação cognitiva seja uma obrigação. Lança a bola para o doutor, dando-lhe a oportunidade da estimulação cognitiva. Eu acho que o processo de envelhecimento que hoje acontece em Portugal e que nós verificamos hoje em Portugal é profundamente heterogéneo. Eu acho que não há nenhum grupo social em Portugal, neste momento, tão heterogéneo como o das pessoas mais velhas. Enfim, seria logo um pouco exigente nós estarmos aqui a tentar definir o que é que significa envelhecimento, quando é que começa, a partir de que idade é que as pessoas começam a sentir-se envelhecidas, ou a partir de que idade é que nós poderemos colocar-lhes o rótulo de pessoas envelhecidas ou de pessoas mais velhas. Porque, na verdade, nós estamos aqui a lidar com duas situações que são complexas, não é? Portanto, o envelhecimento não é apenas uma questão social, mas também uma questão individual. Começa por ser uma questão individual. Antes de ser uma questão social, é uma questão individual. Quando é que eu, António Fonseca, me vou começar a sentir pessoa mais velha? Quando é que eu me vou começar a sentir necessitado de recorrer a determinado tipo de serviços? Porque isso pode variar muito de pessoa para pessoa, não é? E nós temos hoje, à nossa volta, pessoas que, tendo a mesma idade, tendo 70, 75, 80 anos, têm experiências completamente diferentes. Nós temos hoje, com 70 ou 75 anos, pessoas completamente ativas, que fazem uma vida, provavelmente até em alguns casos, mais ativa do que a minha, e temos pessoas exatamente da mesma idade, que sofrem de doenças graves, paralisantes, incapacitantes. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, antes de nós vermos o envelhecimento como um eventual problema complexo de natureza social, ele é, em primeiro lugar, uma experiência individual. E aquilo que falámos ontem, precisamente, e a dada altura da preparação desta conversa, houve um aspecto que me pareceu muito interessante, que foi quando é que as pessoas sentem que necessitam de recorrer a serviços de apoio, quando é que sentem que necessitam de recorrer a um centro de dia, quando é que sentem que necessitam de recorrer a um apoio domiciliário. E isso eu acho que é uma questão extremamente importante, porque muitos dos serviços, eu diria a generalidade dos serviços que são pensados para as pessoas idosas, são pensados por pessoas não idosas, são pensadas por pessoas que têm 30 ou 40 anos e que, portanto, têm desde logo uma dificuldade muito grande em compreender a experiência do envelhecimento que ela traz consigo. Eu acho que essa é uma questão importante, que é, e que em Portugal eu vejo muito pouco refletida no conhecimento que tenho das instituições portuguesas, que é as pessoas mais velhas implicam-se muito pouco na definição de políticas e medidas que são para elas. A pessoa vai para um centro de dia e espera que alguém planeie a sua estadia num centro de dia, a pessoa recebe apoio domiciliário e espera que alguém planeie esse mesmo serviço, a pessoa vai viver para uma instituição e a sua participação na definição da política da instituição é absolutamente zero, ou pouco mais do que zero.
E estamos a falar de pessoas que provavelmente uns dias antes, ou uns meses antes, ou poucos anos antes, tinham essa capacidade de planear não só a sua vida pessoal, mas também a vida social ou profissional onde estavam inseridos. Eu acho que essa é uma questão crítica no caso português, que é a pouquíssimo envolvimento, a pouquíssima implicação das pessoas mais velhas nas medidas que lhes dizem diretamente respeito. Não sei se sente isso também na sua ação, na Misericórdia de Lisboa, mas eu vejo isso espalhado por todo o país. No exemplo que nós estamos a trabalhar em Lisboa, uma das áreas que nós desde o início definimos como mais importante é garantir a participação das pessoas para quem o programa se dirige. Obviamente que o programa Lisboa Cidade Todas as Idades tinha um objetivo, e tem um objetivo muito concreto, capacitar a cidade numa visão holística das diversas fases de intervenção, garantindo também que os diversos intervenientes trabalhem em parceria, mas dentro desta parceria nós temos que evitar fazer aquilo que o professor estava a mencionar. Serem jovens de 30, 40, 50, 60 anos, continuamos a ser jovens com 60 anos, a determinar aquilo que se dirige aos outros, não pensando se nós próprios, quando for a nossa vez, queremos este tipo de intervenção e este tipo de programas. A parte da participação é algo que desde as primeiras horas tem sido um foco muito importante, não só no pensamento estratégico e crítico que o nosso provedor que está aqui presente também nos dirige todos os dias como estímulo, mas que é parte significativa do próprio core de funcionamento das equipas da Santa Casa. É óbvio que nós temos uma população que tendencialmente é uma população que muitas das vezes necessita de mais do que um tipo de apoio. E não estamos meramente a ver o apoio das atividades de vida diária, podemos estar com outro tipo de vulnerabilidades que as pessoas têm e que a Misericórdia garante, mas dentro daquilo que é o novo paradigma da cidade, nós estamos hoje num processo de recomposição demográfico. E esta recomposição demográfica obriga a que a própria Misericórdia seja uma instituição de portas abertas todos os dias. Não de portas abertas quando lhe tem interesse, mas de portas abertas para que o conjunto da sociedade, na diferente composição da cidade, as necessidades de um idoso ou as necessidades de um cidadão que reside no centro histórico da cidade não são necessariamente as mesmas necessidades de que aqueles que residem na coroa norte da cidade. Agora, há algo que nós temos que nos preparar. E temos que nos preparar para evitar que os fenómenos do isolamento e da solidão sejam uma evidência no centro histórico ou sejam uma realidade aqui nas Avenidas Novas, que tendencialmente nem será aquele público identificado ou que identifica ele próprio que a Misericórdia é a organização que é adequada para lhe dar o apoio, mas que temos que ter nós a inteligência para garantir dentro da rede social de Lisboa outras organizações que sejam mais fáceis de chegar à fala e que, acima de tudo, que ele reconheça como a instituição apta a dar-lhe o apoio, não identificando isso como sendo um ato de assistencialismo ou de misericórdia. E esse é o outro fenómeno do pensamento que nós também temos que combater, porque Lisboa é uma cidade linda, absolutamente hospitaleira, mas depois tem esta dificuldade. O facto de ser muito grande, há uma parte das situações que nos passam dentro da peneira dos dedos e essa peneira não podemos permitir que ninguém esteja na sua casa 23 horas ou 24 horas por dia sozinho. Sim. E não podemos permitir que quem necessita de apoio tenha as mesmas dificuldades que ontem estávamos a falar do custo do Benuron para alguém que reside no concelho do Sabugal. Por exemplo. Sim, porque eu acho que aí eu acho que está a tocar em dois pontos que para mim são críticos naquilo que é digamos, as questões que se depreendem do processo de envelhecimento. Enfim, o envelhecimento não é um problema, ponto final. O envelhecimento é um privilégio. Podermos envelhecer é um privilégio. Podermos viver mais 20 ou 30 anos do que os nossos bisavós é um privilégio. Eu não posso olhar para o envelhecimento como um problema. Aliás, nós, quando em Portugal chamamos a atenção para quase digamos, para o acontecimento extraordinário que foi termos diminuído substancialmente a taxa de mortalidade infantil, isso, portanto, no início da vida, e achamos que isso foi uma grande conquista do SNS, e foi certamente, esquecemos de olhar para a outra ponta da vida e percebermos que também aumentámos significativamente a esperança de vida em Portugal. Nós, em Portugal, para a altura da Segunda Guerra Mundial, tínhamos uma esperança de vida cerca de 20, 30 anos menos do que temos hoje, e conseguimos isso substancialmente a partir de 25 de Abril e substancialmente a partir do momento em que a assistência da saúde foi generalizada, e isso também é uma grande conquista. Portanto,
Eu não encaro o envelhecimento como um problema. Acho que o envelhecimento traz consigo problemas e aquele de que falou, nomeadamente o da solidão ou do isolamento, era se calhar um problema que há 20, 30 anos nós não teríamos perspectivado que ele fosse tão crítico como é hoje. Eu ando à volta destas questões desde o final dos anos 90 e aí, claramente, quando nós olhávamos para aquilo que eram as grandes questões que se prendiam com o envelhecimento, isto é, os problemas que o envelhecimento trazia consigo, a solidão e o isolamento não era de facto uma grande questão. Hoje é. Claramente, em Portugal, combater a solidão e o isolamento das pessoas mais velhas é uma necessidade e é uma urgência. E isso tanto em Lisboa, certamente, como na periferia das grandes cidades, nomeadamente na Grande Lisboa, como nas zonas rurais. Porque nas zonas rurais de Portugal existe muito ainda a tentação de se achar que as pessoas têm uma vida bastante mais fácil e bastante mais, digamos, social do que terão no centro de uma cidade como Lisboa ou mesmo como o Porto. E isso não é necessariamente assim. Existem hoje nas aldeias, pequenas aldeias em Portugal, aldeias com 50, 60, 70 habitantes, ou ainda com menos habitantes, onde as pessoas vivem situações e fenómenos de isolamento que são críticos e onde muitas vezes, de facto, passam também essas 23 ou 23 horas e meia por dia completamente sozinhos, apenas, enfim, são visitados, quando muito, pelo apoio domiciliário ou por um outro vizinho que se aproxima. A questão do isolamento social, de facto, é contrapartida desta longevidade. Nós temos famílias muito fragmentadas, o processo de migração dos anos 60, 70, quer para fora do país, quer para as zonas mais urbanas, fez com que uma larga fatia do nosso território, sobretudo do nosso território interior, esteja hoje essencialmente povoado por pessoas mais velhas. Nós temos índices de envelhecimento tremendos em municípios como Idanha, como Penamacor, como Alcotim, municípios onde, neste momento, nós temos, de facto, uma percentagem enormíssima de pessoas mais velhas que vivem substancialmente sozinhas, para quem precisamente, e como nós dizíamos ontem, e eu dou esse exemplo aos meus alunos, porque acho que é um exemplo, digamos, onde se vê os custos da interioridade que são duplos ou triplos para quem é mais velho, que é, eu quando vivo numa cidade e quando posso deslocar uma farmácia, o Benderon custa, enfim, €1, mas quando vivo numa pequena aldeia, por exemplo, do concelho de Sabugal, o Benderon custa 50 euros. 50 euros é o preço do transporte para ir ao Sabugal e para regressar do Sabugal a uma aldeia da Ponte, ou uma aldeia do Bispo, ou uma aldeia da Lagiosa. Portanto, esse tipo de custos associados à interioridade faz com que hoje, nos meios rurais em Portugal, por muito idílica que possa ser a visão que as pessoas possam ter, seja, de facto, difícil envelhecer e, sobretudo, difícil envelhecer com a dignidade que nós pretendemos. Eu julgo que essa questão é uma questão, a do isolamento, a do acesso a serviços, a do acesso então já nem falo sequer do acesso à cultura, porque esse, digamos, generalizadamente, é muito restrito, Nós em Lisboa temos a outra parte do processo. Hoje, praticamente ninguém fala de um processo de Lisboa estar aqui aos pedaços, não há discussão da requalificação urbana, mas estamos num processo muito acentuado de transição, que está a ser acompanhado também, em muitas das freguesias, por um processo de recomposição social, que, na realidade, fazem com que Lisboa seja já hoje uma das capitais europeias mais envelhecidas e, acompanhando este ritmo, será seguramente a capital europeia mais envelhecida dentro de 10 anos. Portugal será o terceiro país mais envelhecido do mundo até 2030, do mundo, portanto não é da Europa, é do mundo, portanto necessariamente a Lisboa e ao resto do país. Lamentavelmente há rankings em que nós não gostaríamos de estar, mas que nos colocam lá. Aqui sim. E aqui pelas opções que nós tivemos ao longo dos anos, acompanhado obviamente por uma diminuição da taxa da natalidade, do aumento da esperança de vida, por tudo aquilo que estava a mencionar da área. E pela saída de muitas pessoas jovens do país que não só não regressam, como não são, passa a expressão, reprodutivas, portanto, ou seja, têm os seus filhos fora do país também. Mas esse problema de continuidade geracional que tanto podemos colocar no conjunto do país, como temos também necessidade de colocar na capital da nossa República, é algo que não só obriga a que todas as organizações de Lisboa, como todos aqueles que estão aqui, sejam agentes ativos da colaboração.
Uma das utopias que nós temos associadas ao Lisboa Cidade de Todas as Idades é uma coisa a que identificamos como CLIC. O CLIC para nós é um centro local de informação e coordenação ao cidadão, onde queremos organizar a resposta de uma forma estruturada, incorporando a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Câmara Municipal, a Autoridade Regional de Saúde, a Polícia de Segurança Pública e a Segurança Social. Sim. Mas há depois uma outra necessidade, que é fazer com que a informação que é aqui recolhida e disponibilizada tenha agentes, quase como agentes de responsabilidade comunitária, que sejam os olhos e o apoio direto. Nós ontem falávamos de um projeto que o professor conhece, que é o Projeto Radar. O Projeto Radar, para nós, tem neste momento uma função muito forte. Tem a função de nos permitir identificar aqueles que, aos olhos da comunidade, são as pessoas com 65 anos ou mais, que vivem sozinhas ou acompanhadas de outros da mesma faixa etária, que apresentam mais sinais de necessidade e vulnerabilidade. Agora, os sinais que as pessoas identificam aos outros não correspondem com a visão que os outros têm de si próprias, que era uma das partes que nós ontem também conversávamos à noite. E é absolutamente extraordinário, quando nós realizamos, neste momento temos perto de 28.000 entrevistas realizadas, e destas 28.000, mais de 92% das pessoas diz não têm qualquer tipo de necessidade. E isto identifica uma de duas. Ou têm e não querem assumir, ou sentem pura e simplesmente que ainda não é o momento de pedirem apoio. E isso tem a ver com aquilo que eu dizia inicialmente, que é o envelhecimento, em primeiro lugar, é uma experiência individual. Exatamente. E, portanto, não podemos partir do princípio que, pelo facto de eu ter 65 ou 70 ou 75 anos, por si só caio dentro daquilo que poderíamos chamar uma política de envelhecimento. As pessoas, felizmente, as tais 92%, admito que alguns possam estar um pouco iludidos em relação às suas necessidades, não consigam, se calhar, percebê-las bem, mas muitas, de facto, não têm. Felizmente, para todos nós, vivem as suas vidas de uma forma absolutamente normal e absolutamente integrada socialmente. Nós temos aqui aquela perspectiva entre o desafio individual e a percepção individual e o desafio coletivo das organizações que temos em conjunto, e a era da colaboração também tem que fazer todo este trabalho, é determinante para o sucesso. Sim. Do que conversávamos ontem. Sim, eu penso que aqui, nomeadamente, acho que o caminho de futuro, enfim, portanto, todos nós temos esta percepção de que o país de Portugal, nos próximos 10, 20, 30 anos, será um país necessariamente envelhecido e, portanto, a demografia já não se alterará substancialmente. Depois, acho que é esta questão da participação das pessoas mais velhas, acho que é crítica, não é? Eu olho para esta plateia, enfim, daqui consigo ver mal porque a luz está a incidir nos meus olhos, mas esta plateia que aqui está não é representativa da população portuguesa. Para ser representativa da população portuguesa, 1 em cada 4 pessoas que estão aqui teria que ter mais de 60 anos. E isso não acontece. Portanto, de facto, as pessoas mais velhas em Portugal, que são neste momento já para cima de 2 milhões, isto se partirmos do princípio que mais velhos estamos acima dos 65 anos, e mesmo assim eu acho que esse é um número que hoje me parece claramente adequado. Eu acho que os 65 anos, face à expectativa de vida, parece-me, enfim, bastante precoce. Mas as pessoas mais velhas estão muito escondidas, vivem muito escondidas. Mesmo aquelas, os tais 92%, que dizem que não têm nenhuma necessidade em especial, acabam por viver muito escondidos, porque se não têm nenhuma necessidade em especial, então poderiam participar muito mais e poderiam viver muito mais da vida do coletivo. Isso não acontece por razões, enfim, que não temos tempo para as desenvolver. Mas acho que há aqui, para o futuro, aquilo que eu costumo chamar diferentes necessidades vão impor diferentes soluções. Não é? E acho que há aqui um ciclo do cuidado à pessoa idosa, que é, por um lado, uma grande fatia das pessoas não vão necessitar de nenhum tipo de cuidados até muito tarde na sua vida, mas depois eles vão ser galopantes a partir de certa altura. É não só a doença crónica, depois passa a ser a doença crónica que leva a algum tipo de incapacidade que pode, apesar de tudo, permitir uma vida autónoma, depois um nível de incapacidade que já não vai permitir essa vida autónoma, etc., 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 até chegar à dependência total. E pensarmos, por exemplo, que em Portugal haverá neste momento aproximadamente cerca de 200 mil pessoas a sofrer de algum tipo de demência, enfim, números incertos, mas à volta de 200 mil pessoas. Portanto, começamos a perceber que essas 200 mil não têm nada a ver com, sei lá, com a pessoa de 70 ou 75 anos que continua a participar na sua vida cotidiana e que tem uma função socialmente útil. Portanto, há aqui um grande desafio que é, nós vamos ter muitos, é verdade,
hoje já somos, vamos ter ainda mais. Em 2030 seremos certamente 3 milhões de portugueses com mais de 60 anos de idade, portanto, 1 em cada 3 portugueses aproximadamente terá mais de 60 anos de idade, e depois vamos ter a partir daqui muitos níveis. Vamos ter pessoas com necessidades muito distintas, às vezes com idades idênticas, mas com necessidades muito distintas, que é muito mais difícil de lidar com as diferentes necessidades que elas vão apresentar do que sucede, por exemplo, na juventude, onde o padrão é muito mais homogéneo. Portanto, eu acho que esta heterogeneidade do processo de envelhecimento, que começa por ser individual e que depois termina no tipo de cuidados que as pessoas vão necessitar, que me parece que constitui um grande desafio. E eu julgo que aqui, eu acho que vai ser imprescindível uma coordenação entre aquilo que nós chamamos habitualmente os serviços sociais e os serviços de saúde, e que frequentemente estão muito de costas voltadas. Isto é, nós não podemos olhar para uma pessoa com 80 ou 90 anos que sofre, por exemplo, de incapacidade ao ponto de não conseguir ter uma vida autónoma, à segunda, à quarta e à sexta, do ponto de vista social, à terça, à quinta e ao sábado, do ponto de vista da saúde. Estes serviços necessariamente vão ter que ser articulados e para isto é preciso boas práticas. É preciso boas práticas, mas também é preciso, a certa altura, que nós comecemos a construir as novas caixas. Sim. Isto não é só pensar fora, é construir as novas caixas. Sim. Dentro destas novas caixas, nós temos tido a necessidade de realizar uma forte aproximação com as organizações. Aquela que hoje se tem estado a identificar como mais complexa para se aproximar à área de intervenção social é a saúde. A saúde continua a ter, até na estrutura da própria organização da sociedade, pelo menos na área em Portugal, não sei como é que é a experiência exatamente em todos os outros países aqui representados, mas nós não conseguimos ter algo que em Espanha é muito evidente. Em Espanha existem uma série de organismos onde os acessos aos cuidados básicos de saúde estão ao nível do primeiro andar, do resto do primeiro andar, e depois no segundo e no terceiro está a área de intervenção social. A própria organização é uma organização que visa a complementaridade das respostas e intervenção partilhada. Na Misericórdia, e o meu provedor está lá atrás, que não só não me deixa mentir, como se eu não estiver a dizer bem, tem a autoridade para poder intervir e melhorar, nós estamos a trabalhar num processo novo, que lá fora já estava identificado, que é o Long Term Care. O Long Term Care visa necessariamente evitar, entre outros, ou vamos pôr ao contrário pela parte positiva, visa desde logo garantir que existe a prestação de cuidados ao domicílio, de cuidados da área da saúde, que são realizados no domicílio, mas visa também ver todo este processo da área da saúde mental, que é algo que nós em Portugal perdemos a capacidade de acompanhar o ritmo de intervenção que a expansão do número de utentes ou potenciais utentes necessitam, mas depois temos todo o outro processo que não podemos em nenhum momento garantir, nem ficar satisfeitos que os lares, que até trocaram o nome aos lares, a expressão técnica para ERPs, para nós acharmos que era uma coisa muito melhor, que é uma estrutura residencial para idosos, mas que não se pode transformar em unidades de cuidados continuados de terceiro ou de quarto nível ou categoria. Mas é o que está a acontecer em muitos casos. É o que está a acontecer, mas é aquilo que nos obriga a nós a mobilizarmos e a dizermos que não pode persistir. E o não poder persistir, dentro até do Lisboa Cidade de Todas as Idades, há o eixo que nós falámos pouco, mas é um eixo que é determinante para garantir, no ocaso da vida, que por volta dos 85, 88, 90 anos, que exista, se necessário, uma resposta especializada, que tanto está apetrechada para resolver os problemas das atividades de vida diária, como também está apetrechada para resolver problemas muito caros, caros a nível de estrutura, caros a nível de encargos humanos e materiais, que é toda a intervenção na área da saúde, que se não for concertada e se não for dispersada também do próprio ambiente hospitalar, vai se tornar uma agonia para todos nós, e como todos nós temos a obrigação de preparar o momento enquanto somos nós a necessitar das respostas, a utopia que nós estamos a perseguir hoje vai uma parte do processo aí, mas também vai noutra coisa que o meu provedor costuma-se mexer na cadeira, que é quando falamos dos centros de dia. Há 20 anos atrás tínhamos os centros sociais. Hoje ninguém quer centros sociais para nada, porque jogar às cartas em papel físico, se calhar até já não é habitual. Jogamos todos às cartas no tablet ou noutra coisa. Agora, os centros de dia, da visão que nós temos na Misericórdia, têm que ser espaços abertos completamente à sociedade. Têm que ser espaços, da nossa definição, que são espaços interages, que servem
para realizar durante o período de horas de aulas um apoio àqueles que têm mais idade, mas quando as crianças terminam o horário na escola e os pais não estão em casa, podem fazer lá os seus próprios trabalhos da escola, podem fazer lá toda a intervenção necessária para o desenvolvimento. Mas serve simultaneamente para nós garantirmos que as pessoas em idade e em vida ativa não são utilizadores nem são beneficiários da Santa Casa 12 horas por dia. Se o quiserem e se o desejarem, terão que ser apenas e só 1 hora durante um percurso de uma semana ou durante um percurso de um mês. E temos que capacitar as outras organizações do território à volta da nossa casa, não só para se conjugarem, mas para serem parceiros ativos na resposta da comunidade. Porque esta não é uma resposta individual, tem que ser uma resposta da comunidade, em que todos temos que nos envolver. E, acima de tudo, a Misericórdia tem a obrigação de estar na dianteira, mas também tem o dever de participar na capacitação de todos os outros que o queiram sem problemas dentro da política de portas abertas. Sim. E há aqui um conjunto de respostas que existe em Portugal, e já falámos um pouco sobre elas, o apoio domiciliário, os centros de dia, as estruturas residenciais ou lares de idosos. Esse tipo de estruturas, se pensarmos, são estruturas que foram criadas há muitos anos. São estruturas que vêm desde os anos 70, os anos 80, e que são estruturas que, por exemplo, pensando nomeadamente lares de idosos ou ERP, eram estruturas essencialmente de cariz social. Ou seja, elas eram pensadas e foram pensadas para integrar pessoas mais velhas que necessitassem de acompanhamento social, justamente para combater o isolamento, a solidão e, eventualmente, a incapacidade de viverem sozinhos. Hoje são estruturas essencialmente do campo da saúde, que não sendo essa a sua filosofia de ação original e não sendo essa sequer a capacitação em termos de profissionais, acabam por se tornar, em muitos casos, essencialmente lugares de promoção, de proteção das pessoas do ponto de vista da saúde. Há o estudo chamado Vidas, feito pela União das Misericórdias, aqui há uns anos atrás, demonstrou isso muito bem, que havia uma percentagem muitíssimo significativa de pessoas que vivem atualmente em estruturas residenciais, cujos principais problemas são problemas a nível da saúde. Enfim, depois todo o resto que decorrem daí. Portanto, nós temos hoje estruturas, e os centros de dia, que falou também, e são estruturas pensadas para um determinado perfil de pessoa idosa, que hoje em Portugal continua a existir, esse perfil, entre muitos outros perfis. E quando pensamos, então, o que é necessário fazer, é evidente que é muito fácil eu estar aqui sentado a dizer o que é que eu acho que é necessário fazer. Mais difícil depois é operacionalizar no terreno, sobretudo quando nós temos em algumas zonas do país uma forte pressão para a entrada nessas estruturas, sobretudo em estruturas residenciais, a partir, digamos, da consciência e da realidade de que as estruturas residenciais acolhem, em muitos casos, nomeadamente aquelas que são protocoladas com a Segurança Social, pessoas muito pobres, pessoas de muito baixos recursos e para quem a solução, de facto, muitas vezes não há outra senão mesmo a institucionalização, às vezes até um pouco forçada. Portanto, eu acho que há aqui, claramente hoje, uma necessidade de se adequar ou de repensar para que servem essas estruturas, qual é a sua função e, justamente, dentro deste ciclo de cuidado à pessoa idosa de que eu falava há pouco, em que nível é que se inserem? Porque elas podem, eventualmente, ser articuladas com outras respostas que existem, como as unidades de cuidados continuados, que, em alguns casos, também se estão a transformar em pré-lares, justamente pela dificuldade que há depois em as pessoas saírem dali e irem para lares, dado que muitas famílias não têm capacidade ou condição ou vontade para acolher os seus familiares. E, portanto, eu diria que nós estamos, em Portugal, no limite de algo completamente novo para nós, que é lidar com uma sociedade envelhecida. E esta sociedade envelhecida, enfim, eu tenho 55 anos, eu cresci com a ideia de que Portugal era um país jovem, não é? E, portanto, quando eu era jovem, Portugal era um país jovem. E fazia sentido. O grupo etário a que eu pertenço em Portugal, que é o grupo dos 45, 64 anos, é o grupo que atualmente tem maior número de indivíduos. Portanto, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, eu pertencia também ao grupo que tinha maior número de indivíduos e, portanto, Portugal era, de facto, um país jovem. Hoje não é. E este grupo, avançando na pirâmide etária, será aquele grupo que daqui a 15, 20 anos vai constituir também o grupo mais numeroso em Portugal, que será, portanto, o grupo das pessoas com mais de 65 anos
a que eu, enfim, pertencerei se lá chegar. E isto será a realidade da sociedade portuguesa daqui a 15, 20 anos, a partir de 2030, nomeadamente, que é uma sociedade envelhecida. E eu não acho que isto seja um problema. Acho que isto traz problemas. Não acho que seja um problema. Mas traz problemas, e esses problemas, com as estruturas que nós atualmente temos em Portugal, e muitas vezes com a falta de articulação dessas estruturas, sei lá, dou um exemplo, em muitas autarquias deste país, o município e as respectivas IPSS vivem de costas completamente voltadas, sem qualquer tipo de articulação entre elas. Aliás, muitas vezes existe até um pouco a noção de que isso compete à Misericórdia ou isso compete à IPSS respectiva, não é minha competência, e vice-versa. E, portanto, necessariamente, tendo largas zonas do país, uma população envelhecida que será ainda mais envelhecida nas próximas décadas, isto obrigará a mexer com esta noção que nós temos, digamos, um pouco sossegada nas nossas cabeças, de que, quando eu for velhinho, se eu não conseguir ficar em casa, há de haver algum sítio que me possa acolher. E isso pode não acontecer, e, sobretudo, o sítio que exista para me acolher pode não ser aquele que eu gostaria que me acolhesse, exatamente, porque ele não tem as condições que eu tenho vindo a idealizar, que seriam as condições ideais para esse acolhimento. Professor, nós já temos ali o contador a vermelho. Deixem-me só terminar dando uma ideia muito simples. A parte final do que o professor estava a dizer é aquilo que nos move a todos e é aquilo que nos traz aqui. Temos todos que trabalhar em rede, temos todos que trabalhar de portas abertas e, acima de tudo, acho que há algo que nós temos que ter a oportunidade de fazer. Pedir apoio e dizer aos outros que precisamos de recolher os bons exemplos e os maus exemplos das experiências que realizaram. A governação integrada também é isso. É nós reconhecermos aquilo que fazemos bem, pedirmos apoio naquilo que não somos tão fortes e canalizar os apoios de uma forma estruturada para garantir a prestação do apoio, seja a quem for. Com um nível de escolaridade elevado, baixo, com nível de rendimentos, independentemente de ser engenheiro, doutor ou não ter tido a oportunidade de estudar, necessita necessariamente da nossa intervenção no dia, porque qualquer lisboeta ou qualquer português esteja esquecido na sua casa, é um problema social que todos nós vamos ter que intervir. E esse problema não se pode transformar em nenhum momento em nós próprios. Sim, concordo. Muito obrigado.